pessoal, nós estamos aqui em mais um episódio do Podmar. Hoje vamos falar com a Evelise e com o Daniel sobre leitura, sobre o hábito da leitura, os benefícios da leitura. Mas antes que eu me esqueça, pedir para você acionar o sininho, se inscrever no nosso canal, que segunda, quarta e sexta às 9 horas sempre tem um bate-papo aqui conosco no Podmar. Quem que eu cumprimento primeiro? Primeiro as mulheres, né? Você que sabe. Seja bem-vinda ao Podmar. Obrigada, Mariano. Obrigada pelo convite. Super legal estar aqui. Daniel, nós temos duas experiências aqui, dois grupos de leituras. Vamos tentar ver se a gente caminha junto. Nós estávamos conversando. A experiência sua, por que é que você resolveu encampar esse trabalho com o Vorse? Vamos começar primeiro do ponto de vista pessoal. O Vorse é que assim, eu sempre gostei muito de ficção científica, desde moleque, assim, lá pelos 12 anos, quando eu amadureci a leitura, saí assim, amadureci naquele nível, né? Troquei um pouco os quadrinhos para ir para a literatura, mas não que os quadrinhos fossem ruins, eu aprendi que existia uma distinção ali, sabe? Eu senti uma diferença entre o que eu gostava também, que era a literatura de ficção científica. Eu descobri quando eu li primeiro o Arthur Clarke, e aí, assim, foi um encantamento imediato, comecei a ler, daí eu devorava, né, assim, tipo, deixei os gibis um pouquinho de lado e comecei a ler o Arthur Clarke, o Asimov, né, o Philip K. Dick, vários autores de ficção científica, eu descobri também os brasileiros, descobri a editora Aros, lá que estava lançando no Brasil a Morquia, do André Carneiro, então, assim, pensava muitas coisas ali, daí, lá pelos 16 eu descobri a Ursula Le Guin, eu descobri outras, e aí foi evoluindo. Foi um negócio assim que ao longo dos anos 90 eu fui construindo uma literatura que eu gostava muito, e aí de repente eu percebi que assim, eu entendia bastante disso, gostava disso, gostava de falar disso, só que eu não conseguia ver as pessoas quererem ler também mais, né? Você era um chato nas reuniões. Aí não é, porque assim, as pessoas não queriam saber, eu também ficava falando, claro, natural. Mas o que acontecia? Eu comecei a perceber que algumas pessoas que gostavam, eu sempre indicava. Eu começava a indicar uma coisa aqui, uma coisa ali, participava dos grupos, né, pela internet. Para quem não sabe, os primórdios da internet, os fóruns, os BBS, aquelas coisas de troca de... Você tinha serviço, por exemplo, de e-mail lá, que você assinava lá o BBS, então as pessoas discutiam via e-mail, vamos dizer assim, né? Chegavam, disparavam um BBS lá, sei lá, de ficção científica, de determinado autor, então eu participava muito desses grupos, então a gente era muito distante uns dos outros. É uma coisa que eu me arrependo até hoje, nunca ter mantido contato com todas essas pessoas. Eu ajudei pesquisa de pessoas que estavam escrevendo um artigo pela primeira vez sobre o tema, nos cursos de letras, por exemplo. De coisas assim, de leituras, né? Eu ajudei a traduzir legenda de filme, uma legenda do Solaris, eu lembro que eu peguei lá em 2000, 2001, acho que na internet, a pessoa estava com dificuldade. Tinha só em inglês, eu fui lá e traduzi, já joguei lá no grupo, aí o pessoal já baixava, porque assim... Não é um filme que você acha fácil, né? O Solaris do diretor lá, é um filme do Tarkovsky. E é um dos meus filmes favoritos, então eu fui lá traduzir, depois traduzi Stalker. Sabe aquela coisa assim, você nunca registra e depois, décadas depois você se arrepende, né? Aí lá por 2012, quando estava tendo um boom de grupos de leitura, em função das editoras, porque o que acontece? O Brasil ele é muito explicado por esses pulos no mercado editorial, né? E assim... Lá pelos anos 90, quando a gente começou a detectar aquela coisa que a banca começou a ser uma coisa mais escassa, né? Porque hoje banca só vende capinha de celular, né? Não sei se é capinha de celular, jogo do bicho, o que mais pode ser, mas é só capinha de celular praticamente, né? Nós temos umas poucas bancas na cidade ainda em atividade. A banca parou de vender livro, a banca parou também de existir. E aí o livro parou de ser uma coisa popular e aí começou a se questionar, poxa, mas o livro está vendendo cada vez menos no Brasil. E aí, lá por 2010, 2012, começou a surgir uma movimentação de perceber que o livro, enquanto objeto, era uma coisa vendável, né, vamos dizer assim, né? O pessoal queria vender livro. Então, assim, começou a ter editora que começou a pensar, não, peraí, porque na época do Círculo do Livro, que a gente até comentou antes da entrevista, o livro era uma coisa assim, você pegava, comprava o direito de um livro, colocava uma capa genérica, ou a capa já vinha da editora gringa, você publicava, não precisava às vezes nem ter direito autoral sobre capa nem nada, não tinha nenhuma discussão.
E, por exemplo, coleções daquelas da Abril, que era o livro era branco com a fonte preta do título, a lateral em dourado, era um padrão, você vê, era padronização para justamente baratear, né? Lá por essa época aí começou a surgir editora falando, não, vamos fazer capa dura, vamos fazer capa bonita, vamos chamar o artista A, B, C, D, vamos vender esse livro a um valor alto, só que assim, um valor alto já para os padrões da época, só que assim as pessoas vão querer colecionar. E aí o que aconteceu? Esse nicho precisava se encaixar no mercado. E aí surgiram esses primeiros grupos de leitura. Um dos primeiros foi o Vórtice Fantástico, que era um grupo que lia ficção científica, fantasia e terror. Era da editora Darkside, que até hoje a gente brinca, né? Eles não fazem livros, eles fazem colecionáveis, que são uns livros muito bonitos, capa dura, trabalho assim, excepcional. A Aleph com a ficção científica deles, né? Que faziam também capas personalizadas. Eles já tinham uma proposta um pouco menos assim, focada no colecionador, né? Baratear um pouco. E aí esses grupos começaram a pipocar, né? E aí surgiram grupos de vários tipos nesse primeiro boom. E o Vórtice Fantástico foi um deles. E aí ali eu senti, poxa, mas todas as cidades estão fazendo, por que Campo Grande não dá certo? Porque antes era aquela coisa, né? Eu e a Evelise até, a gente saía às vezes com amigos e falava, eu já li isso aí, eu já li isso aqui, já li isso aqui, leio esse aqui, leio esse aqui. Aí eu virava chato, como você falou, né? Porque daí eu dava as dicas e as pessoas não liam. Aí quando começou a surgir esse movimento, foi interessante porque daí o que aconteceu? Essa galera começou a criar grupos nas cidades e aí os interessados estavam aglutinando. Pessoas daí se encontraram pela internet e aí o resto é história. A gente juntou um grupo, eu lembro que o grupo daqui todo mundo tinha 16, 17 anos que não lê ficção científica pela primeira vez, eles iam começar por Ursula Le Guin. Falei, olha, a Ursula é genial, a Não Escrever Escuridão é muito bom, mas vocês vão ter muita dificuldade. Vocês nunca leram ficção científica? Não. Aí o mediador do grupo na época, o Samu, disse, olha, eu não sei nem por onde começar, mas eu acho que o dela seria legal. Eu falei, olha, imagina que você já está começando querendo correr uma corrida de 100 metros rasos, você vai para maratona, você já está indo pela maratona, vamos começar de leve aqui. Aí onde que é o mais básico, até o livro que eu mesmo comecei, que eu acho que foi 2001, e assim a gente começou. E aí a galera começou a gostar muito, daí eu já assumi a mediação, porque tinha essa experiência, né? Sabe aquela coisa, né? Daí pude dar vazão àquilo que eu falava de anos atrás que eu não tinha feito. E assim foi, o pessoal foi indo, foi participando, a gente chegou a ter reunião com 20 e poucas pessoas, todo mundo lendo o mesmo livro. Até chegar um ponto que começou a cair o grupo, cair a frequência. Até uma das últimas reuniões. A última reunião tinha 3 pessoas, eu e mais 2. E um tinha lido o livro. E eu não era um desses dos 3, porque eu tinha falado, ó, esse autor, eu não gosto desse estilo, era Dan Brown, acho, não sou muito fã do Dan Brown. A pessoa que sugeriu o livro não foi na reunião. A outra que votou também a favor, também não foi. Aí foi outros, eu falei, a gente vai ter que parar. Aí a gente parou. Aí parou um tempo, aí veio o segundo boom que entra Leia Mulheres. Sim, mas você não quer continuar falando do Vórtice, como que ele foi para a segunda fase, não, mas ou já não lê? Não, vamos falar na questão das motivações toda essa construção. De como é que a gente chega, como é que participa, como é que surge a proposta. Eu achei muito interessante essa proposta do número de autoras citadas, por exemplo, que a gente falava aqui em off. Então, vamos ver como é que o Leia Mulher se estabeleceu, como chegou e como é que está. O Leia acho que também vem aí dessa esteira, né, desse boom, né, as pessoas buscando o que ler. E eu acho que também vale falar que foi bem nessa época que a gente teve um boom das redes sociais. E nas redes sociais, do mesmo jeito que as pessoas gostam de mostrar o que elas estão comendo, para onde elas estão viajando, elas também gostam de mostrar o que elas estão lendo. Então, bem nessa época, você começa a ver as pessoas postando fotos ou fazendo vídeo no YouTube, começa a ter mais essa... E é uma transição dos blogs para os youtubers. Isso, nessa época ainda tinha bastante blog de leitura, enfim. Mas o Leia Mulheres, ele vem aí, né, desse movimento já da internet, ele nasce do movimento da internet, né. Em 2014 ou 2015, acho que 2014, um site britânico fez uma lista com os 100 clássicos, os 100 clássicos que você não pode deixar de ler. E aí dentro desses 100 clássicos tinha uma mulher. Como que entre 100 livros
a gente só tem uma autora mulher, né? Então isso deixou o pessoal muito revoltado, assim, né? Foi uma coisa que acabou fazendo um certo boom na internet, um certo buzz, assim. E saiu uma hashtag lá, né, na gringa, que era a hashtag ReadWomen, que se a gente for traduzir, eu leio a mulheres. Claro que as hashtags, elas são sem fronteiras, elas chegaram aqui e também trouxeram uma certa indignação para cá, até porque nós temos autoras maravilhosas, né, brasileiras, latinas, enfim. E aí, com esse Read Women e todo o zum que deu em cima, 3 mulheres aqui do Brasil que trabalhavam já com editoras, né, que são 2 Julianas e uma Michele, a Juliana Gomes, Juliana Leiroff e a Michele Henriques, falaram, por que a gente não junta e faz um grupo de leitura para a gente começar a ler só livros escritos por mulheres? Fizeram, primeiro em São Paulo, e aí, como também, né, apareceu na internet, as pessoas começaram a ouvir falar sobre ele, outras cidades começaram a ter interesse. E aí outros Leia Mulheres começaram a surgir. Então hoje o Leia Mulheres, ele é uma, entre aspas, assim, uma marca, né? A gente tem então o Leia Mulheres Nacional e essas filiais em mais de 100 cidades no Brasil. Tem até Leia Mulheres fora do Brasil. E aí o Leia Mulheres Campo Grande veio, quem me mostrou o Leia Mulheres falou assim, você viu que tem um grupo de leitura que só lê mulheres? Foi o Daniel, ele já estava nessa dinâmica, né, de grupos. Eu não participava do Vórtice nessa época. E aí, época que a gente já estava discutindo novas possibilidades para o Vórtice. Isso. Inclusive o Vórtice, né, só para pontuar aqui, para não deixar essa história, o Vórtice Nacional, lá por 2015, 16 e 17, se não me falha a memória, o pessoal dissolveu, porque daí o que aconteceu? Um período que o jovem que começou esses grupos estava interessado, teve muita gente que estava no grupo que estava formando, estava na faculdade, entrou na faculdade, formou, depois passou esse período no grupo e depois na faculdade começou a trabalhar. Foi ganhar dinheiro. Ou foi... Começou a ficar cansado. Não, e outra coisa, começou a ficar cansado, aí você pensa, poxa, você tem o livro, que é um produto caro, né? A gente tem que pontuar isso ao longo de toda a conversa, porque isso eu acho que explica central. Muito os grupos de leitura, né? Por exemplo, na época o livro base mais ou menos estava em torno dos 40, 50 reais. Tá, tu lê um livro, se tu for uma pessoa dedicada, o pessoal era muito dedicado, assim, eles liam muito rápido, né? A gente lia em uma semana, às vezes 2 semanas, 3 semanas ali, mas sempre tinha um consumo muito alto. Aí você pensa, olha, você é jovem, já leu ali, gostou de muita coisa, tudo tá, mas você está cansado. E aparece outro tipo de produto para você, tipo videogame, que eu vejo uma galera, eu também jogo, não tenho nada contra, tá? Fique bem claro. Mas às vezes, sei lá, uma leitura mais rápida, uma leitura que não vai participar do grupo que necessariamente, né? Tipo quadrinho de super-herói, sei lá, qualquer coisa que te tire daquilo ali, que seja tão acessível, não dá para dizer tão cara quanto, mas tão acessível quanto, mas que simplesmente não dá para ocupar. Você vai ter uma diminuição desses grupos. Aí nesse outro período, o que aconteceu? A gente viu também que a internet começou a se apoderar disso cada vez mais e mais, em ter os booktubers, deixar de ser blogger, deixar de ser... Então a rede social começou a ficar poderosa. Só que aí surgiram outras grandes questões, que foi, acho que uma virada, que foi justamente essa chave das hashtags, da questão da inclusão, da questão de questionamento, o que a gente anda lendo. A gente lê literatura, sei lá, a gente lê literatura africana, a gente lê literatura de matriz, né, de outras fontes, né, lê outras coisas, né? E aí vem o que eles estavam falando. Uma pergunta para os dois. A leitura, além de abrir horizontes, trazer conhecimento, ela é tratada como um hobby, um passatempo, para desestressar? Como é que vocês avaliam isso? Depende. Porque você está falando que o cara parou de ler, foi para o jogo. Pode ir para o jogo. Pode ir para o Netflix da vida, né, para uma série. A gente, no momento, chegou a criar um arte cinematográfico para discutir filmes, porque na época da pandemia a gente não conseguia ficar vai buscando outras ferramentas, mas principalmente para isso, assim, o hábito da leitura, ele leva
você a ser é um hobby, é um costume, mas ele também no momento de estresse, como é que é? Eu acho que ele tem muito mais a ver com o leitor do que com a leitura em si. Porque nós mesmos, como leitores, a gente tem esses momentos. Então, às vezes, eu quero ler alguma coisa para passar o tempo. Porque eu quero ler uma coisa leve, uma coisa que não vai me demandar muita concentração, ou que não vai me trazer muitas questões para eu ficar preocupada, para eu ficar pensando. Em outro momento, não. Eu quero ler alguma coisa que eu quero me informar mais sobre determinado assunto. Ou quando você, que nem eu estou no momento agora, eu tô fazendo uma dissertação. Então, eu acabo lendo coisas que podem me ajudar na dissertação. Então, eu acho que, na verdade, é mais fácil a gente definir o leitor do que a leitura em si. Que a leitura pode ser tudo isso. A leitura ela pode ser um passatempo, ela pode ser informativa, ela pode ser às vezes até para você mudar uma atitude na sua vida. Agora eu quero, sei lá, aprender a dizer não. Começa a ler coisas sobre isso. Então eu acho que a leitura ela é uma atividade tão dinâmica, tão plural, que ela pode possibilitar tudo isso, né? Do descanso ao problema. Porque às vezes você lê alguma coisa e você fica... né? Tem um ponto interessante que é o que a gente está vivendo agora, assim, que eu acho que é importante frisar, que é justamente isso que você falou. Porque, por exemplo, teve uma época que teve reuniões de ler que vocês leram Marian Keynes. Sim. Porque o grupo não precisa ficar toda hora só problematizando, porque senão vira outra coisa, né? Não, e mesmo no Vórtice a gente tem algumas reuniões, por exemplo, alguém vai levar um livro super cabeçudo, e aí na mesma reunião alguém leva um livro super leve, uma HQ super leve, então tem isso tudo. E dá pra dialogar, e eu acho que também tira um pouco do estereótipo que a gente tem, até por conta da nossa educação, né, do sistema educacional que a gente tem para a literatura, que forma muito poucos leitores. A gente forma leitores por obrigação, né, e não por prazer. Acho que você acabou de me dar o conceito do que eu sou, da minha prática de leitura. Eu lia, na minha infância, eu lia muito aqueles bolsilivros que vinha, né? Li tudo, aqueles livros de bolsa, tudo, aquele negócio. Depois li gibi, era fã do Tex. Quando eu entrei na política, a política final dos anos 70, aí eu me encontrei, embora não tenha formação acadêmica, mas o relacionamento era com o pessoal das universidades, e aí foi me apresentar o Marx, e aí eu tinha que acompanhar a leitura do Capital, ler Hegel, mas tudo isso na prática política, né? Então aí me apresentaram Maquiavel, até o Poderoso Chefão, o Mário Puzo, o número 1, é uma baita filosofia do exercício do poder, né? Então estudar as relações, como é que está a relação de poder, aquela coisa todinha. E a leitura para mim é isso, é a busca de conhecimento, de estratégia, de tática, de como é que vai. E foi esse hábito que foi trazendo. Quando era para relaxar algumas coisas, aí era Agatha Christie, eram outras coisas. Mas aí tem um ponto, a gente pode relaxar também, às vezes lendo uma coisa que faz a gente ir para um outro lugar que a gente nem esperava, né? Tipo, uma leitura às vezes tipo, eu falei da Marian Keynes porque assim, tipo, é uma no chick-lit, né? A gente chama de literatura... é um termo horrível, mas tipo, literatura de meninas, que não se usa mais, né, isso, mas ela fica ali, né, young adults, essas coisas assim. Agora, por exemplo, que era uma leitura que, assim, metade do grupo falou, mas eu não quero ler isso, porque isso não é leitura. Eu falei, gente, toda leitura é leitura. Se a gente vai ler um policial, se a gente vai ler um suspense, se a gente vai ler uma biografia, a gente também tem que ler um desse. Né? Então, acho que um período que vocês tinham lido A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Nossa, a gente leu muito um livro cabeçudo, assim. Livro pesado, né? Que fala sobre violência. As Boas Mulheres da China também, acho que vocês emendaram ali depois. Foi. Assim, eram vários livros muito pesados, não só pelo contexto histórico, não era teórico. Eram leituras muito difíceis em algum ponto, mas não quer dizer que uma leitura difícil não seja prazerosa também, né? Tem isso. Um dos favoritos meus que o Leia leu, tem uma pontinha de influência, que assim, a gente não escolhe, tá? São elas que escolhem. As mulheres que fazem a votação, os homens podem ir lá participar, ler. Às vezes a gente que faz a votação. Não tem democracia, não. Tem, a gente faz a votação. É assim,
pra gente Mas a última palavra é de vocês. Alguém tem que dirigir, né? Tem que ter gerência, né? Quando vocês leram o Fan Home, foi uma situação ali que eu falei assim, ó, e se vocês lerem esse quadrinho aqui, que é um quadrinho que é sobre uma mulher, né, uma jovem, na época, que se descobre, descobre a sexualidade dela, descobre, enquanto lésbica, né, morando com um pai que era um cara, assim, que depois que ele morreu, ela descobriu que ele era investido. É uma tinha biografia. uma problemática. É uma biografia. Alison Bechdel, né? E assim, desculpa. Ela é um personagem muito interessante porque ela tinha várias camadas. E é um livro que eu me diverti. Porque ele é um livro, assim, tragicomédia em família. Você vai que nem cebola, descascando. Você vai descascando. E assim, ele tem momentos de humor, ele tem momentos de... E ele tem momentos assim que a literatura vai a um outro nível. Ela discutiu Ulisses com o pai. E aí o pai dela era, né, um cara estudado e tal. Então assim, tem toda uma coisa ali, uma dinâmica muito interessante. E era um livro ao mesmo tempo, se você quisesse ver por essa perspectiva, poderia ser um livro pesado, um livro cabeça, mas não. Né? Podia ser também um quadrinho... Acho que depende muito do estilo, da narrativa, do autor, né? Ele pode transformar principalmente daquele que recebe a mensagem, né? Porque pode ser um assunto complexo, narrado de uma forma acessível, leve, ou agradável, né? Não, com certeza. Pode ser. Esse, por exemplo, é um caso desse, assim, né? Que é um tema, biografia, você falar da sua vida já é uma coisa difícil, né? Uma autobiografia, acredito eu, né? Você escrever. Só que ela decidiu utilizar de um artifício, né? De uma técnica para contar. E acho que é por aí mesmo, por exemplo. E aí que eu acho que está o grande negócio do Leia Mulheres. Porque o Leia Mulheres, ele só lê livros escritos por mulheres, né? E aí a gente vê mulheres transitando em tantos gêneros, no quadrinho, em tantos temas, né? Sexualidade, comportamento, na guerra, a gente leu 2 livros sobre guerra, escritos por mulheres. Então, acho que também tem isso, sabe? Que o livro além isso que eu falei da questão do leitor, mas o escritor também, né? Por que então que a gente lê tão poucas mulheres? Se o livro, a gente consegue ver o mesmo gênero, qualquer pessoa escrevendo bem, fazendo bem, né? Mas eu acho que essa coisa de citar, voltando lá para a lista dos 100 clássicos, a gente teria que pensar quem foi que montou. Um homem, né? claro! Qual o interesse comercial que estava por 10 trás? homens deve ter sido. Não, 10 não, fazer uma lista de 100? Uns 15 homens, pelo menos. Então, para chegar a essa conclusão de que há sempre um interesse, claro, por trás de toda essa... Mas assim, eu acho que um ponto interessante aí é notar assim, vamos tentar entender esse copo aí, não só pensar nele meio cheio, meio vazio, vamos pensar assim. Alguém que leu 100 livros fez essa lista? Por isso que eu tô falando que são 15 homens, que um homem só não leu 100 livros nem a pau. Mas esse é o risco que eu vou elaborar. Você tem que pensar assim, uma pessoa que leu os 100 livros que ela indicou, ela provavelmente leu muito mais. Eu não tenho esses dados aqui comigo, porque não é um negócio que eu fico também pesquisando. Já estudei, já trabalhei, já me envolvi com o mercado editorial e tudo, mas assim, a média de leitura das pessoas, do brasileiro, do europeu também, o do europeu é bem maior que o brasileiro, claro, mas assim, não é tão mais alta como deveria ser. O europeu lê menos que o Brasil? Não, lê mais. Lê mais, exato. Mas o que eu quero dizer é que assim, a questão é que uma pessoa em vida, assim, que goste de ler, ela pode até passar a centena de livros. Mas assim, essa lista provavelmente foi feita por alguém que leu muito. Vamos dizer que essa pessoa leu uns 1000 livros. Né? E vamos estourar essa estatística. Vamos dizer que essa pessoa é uma leitora. Então quer dizer que 10% que ela leu, ela considera melhor para ter colocado ali. Então a gente tem uma pessoa que leu muito. Ou seja, vamos lá, o argumento mais realista é o da Evelise. Pelo menos umas 15 coisas. Sim, isso aí deve ter sido um Google Docs que passou lá na redação e os caras colocaram. E aí você vê que assim, essa lista provavelmente foi montada com base assim, de a experiência de leitura daquela pessoa deve ter um
número X de livros nessa lista em comum com outros homens, e aí, assim, outros homens formaram essa lista. Tipo assim, eu vou dizer que essa lista tinha em comum pelo menos uns 40, 50, com algum motivo os 60 primeiros, vamos dizer assim. Esses caras só leram homens. Mas então, de um mercado, isso é um reflexo de um mercado que só publica homens, de caras que só estão ali discutindo entre eles mesmos e puxando homens, porque se tivesse uma mulher ali nesse meio... Mas eu acho que tem outro ponto, eu acho que tem mais uma coisa, também é de um cenário onde os homens estão mais presentes no mercado de trabalho, isso aí deve ser, não sei se é numa redação, acho que é numa redação. Se tivesse uma mulher visto essa lista, ela fala, mas só tem uma mulher? Não, gente, vamos... Então também tem isso também, sabe? São várias camadas. São muitas camadas, Não, e assim, eu acho que no final das contas a lista, já que a lista, se tornou importante, ela foi só o motivo, a motivação. Um indicador, sabe? A motivação para a revolta. Todo mundo já sabia. Sim. E uma coisa que todo mundo já sabia, aí eu faço uma meia-culpa. Porque se eu olhasse a minha estante, tinha muito mais autor homem do que autora mulher. E hoje eu não lembro a última vez que eu li um autor homem. E não é por isso, não é assim, não vou ler porque é homem. Não, porque você começa a abrir mais o teu olho para isso, o teu leque, né? Então começa a aparecer mais possibilidades para você. Também tem isso. Eu acho que esse é o grande tchan do Leia, que é fazer também você conhecer novas autoras. E quando você conhece outras autoras, você conhece outras possibilidades no entorno, né? Tem essa autora aqui que é muito parecida com a fulana, você já leu a fulana? Então vai fazendo essa rede. Hoje a gente tem em casa, tem um cômodo que é uma biblioteca e tem um que é o escritório. A minha coleção está no escritório. Quase só tem mulher. Acho que assim, 80% é mulher. E é proposital, eu acho. A gente fez essa distinção Pode porque ser. Eu acho que é interessante, porque daí pontua. Uma coisa interessante que você falou, e aí eu vou puxar aquilo que você falou sobre o livro de bolso. O livro de bolso é um negócio acessível, né? Que era, né? E a gente vive, na verdade, uma época que os preconceitos literários estão caindo, ou pelo menos estão sendo revistos. Né? Porque, por exemplo, eu posso te dizer com tranquilidade, tá? Que eu lia muito os livros da Aleph sabe esses best-sellers? Assim, não eram bem livros de bolso, mas eram livros vendidos na banca também para o grande público. E na época, nos anos 90, a Jornada nas Estrelas ainda era um sucesso aqui no Brasil. Ainda, né? Porque depois foi caindo pro ostracismo, aquela coisa toda, né? E eu brincava com a Evelise, assim, olha, os melhores livros dessa série que a Aleph lançou aqui no Brasil, os melhores, sem nenhuma discussão, são todos escritos por mulheres. Então, assim, eu tinha a C. Crispin, a Diane Duane, tinha vários, assim, livros de bolsos, e estavam ali acessíveis para o público. O público comprava, não se perguntava se era autor ou autora. Hoje a gente tem que se perguntar, porque hoje é uma coisa assim que está escancarada, né? Mas assim, isso já existia, já estava ali. E aí qual que era o problema? O problema é que isso não era exposto, não era discutido, não era questionado, não era negócio. Você falou dos anos 90. Nos anos 70, eu tenho 64. Então, nos anos 70, aqui no Colégio Dom Bosco, nos domingos, os padres tinham uma atividade para atender a garotada da periferia. Tinha futebol, tinha basquete, atividades físicas. E ao final, depois disso, era obrigatório você passar pela missa. Depois da missa tinha uma sessão de cinema, que era de graça. Legal. Então foi a primeira vez eu assisti, a primeira vez eu tive acesso ao cinema aí. Mas antes disso, a gente trocava gibis. Que legal. Então a gente ia com sacolas de gibis e ficava lá, e todo mundo, era uma feira aberta, que aí trocava, você tinha o tio Patinhas, trocava pela Mônica, né? E você ia trocando, fazia aquela troca e voltava com a sacola cheia. Que legal. E com novas, eu não sei quando é que terminou isso, provavelmente teve problema, e foi assim, foi por anos eu vinha no Dom Bosco todos os domingos para trocar gibi e para ir para o cinema, para fazer isso. Então, também quando a gente vai se recordando assim, você falou desse número de livros, eu nunca me preocupei em numerar, mas eu li muito, se contar desse período para cá,
Eu particularmente abomino qualquer coisa do tipo, assim, de ficar marcando o que você leu, o que fazer. Assim, tem gente que tem gente que faz ranking. Tem gente que, por exemplo, acha absurdo eu não riscar meus livros, eu não gosto. Eu também não risco. Eu queria trabalhar com o mercado editorial pensando justamente nisso. Eu tomo minha nota ali ao lado, mas assim, sabe, tipo, eu já trabalhei com revisar a tradução, sabe? Aí eu lembro de uma versão que a gente pegou do Homem Invisível. Tinha a produção que era para a nossa editora, né, um projeto que acabou não indo para frente, mas tinha lá esse projeto. Eu comprei várias edições do Homem Invisível, não tem uma delas riscada. Todas as notas que eu tomava, eu marcava página tal no meu caderninho. Então, as pessoas criam hábitos, né? Então, isso aí, eu acho que fui pensando assim, de dimensionar, é uma coisa de meta. E aí já tem a ver com outro tipo de comportamento. Tem a ver outro com tipo de performance. E aí tem a ver com as redes sociais, é uma coisa de hoje, né? Porque antigamente você não via as pessoas falando, eu li tanto. Não. Já eu nunca tive esse hábito. Se bem que, assim, do ponto de vista pessoal, minha vida é uma bagunça, então foi ficando livros pela estrada. Mas eles estiveram por ali, né? Eu acho que é o que... Aliás, eu preciso descobrir quem é que me levou aquela essa desse cara, não vou me lembrar o nome dele, que foi secretário do Golbery do Couto e Silva, que ele escreveu 4 livros, a sequência, e eu comprei os 4 de uma vez, li 2, fiquei doente, voltei e tinha sumido. E aí comprar 2 novamente, eu acabei não lendo. É uma biografia do Golbery do Couto e Silva. O cara escreve, ele está vivo ainda, é um jornalista. Enfim, mas eu também nunca anotei. Quando você falou de quantas pessoas tinham lido, me passou na mente quantos livros eu li, mas foram muitos, com certeza. Eu uso um aplicativo que chama Scooby. Aí toda vez que eu termino de ler um livro, eu vou lá e cadastro. Mas é muito mais porque eu esqueço. Nossa, será que eu já li tal coisa? Aí tem lá no aplicativo. Mas dá um gostinho assim, chega no final do ano e falo, gente, eu consegui ler um livro por mês, tá ótimo. A experiência pessoal é muito importante nisso. Porque, por exemplo, eu tenho um hábito que eu gosto de fazer, assim, que é os melhores livros que eu já li, os livros que eu mais gosto, eu já li várias vezes. Ele releu várias vezes. E assim, tipo, esses tempos eu estava gravando o Duna Cash, que a gente estava falando sobre Duna, né, o romance Duna, que agora vai ganhar mais a segunda parte do filme e tal, né, tá muito falado. É um romance que eu gosto muito. Eu já li ele 7 vezes. Estava lendo ele uma oitava para gravar com os caras, porque a gente lia e comentava cada capítulo, né. E eu falei, olha, não me canso, porque é um livro muito bem escrito, o primeiro livro. Os outros não é que vai decaindo, mas é que aí já é uma história que vai se elaborando a partir do primeiro. Então o primeiro, claro, acaba sendo o grande marco de toda a história, né. Mas é um livro que eu já li 8 vezes agora, né? Com essas gravações que a gente vem fazendo, eu venho relendo, né? Então, assim, tem livros que a gente revisita, porque você muda às vezes a tua visão, né? Eu não me canso de reler. Por isso que eu falei que a questão não é a leitura, é o leitor. Você volta no livro, você vê um livro diferente, porque você não é mais aquele leitor daquela outra vez. Então tem muito isso também. Pode ser o seu momento na vida, pode ser coisas que você aprendeu nesse meio tempo, pode ser alguma informação que você recebeu sobre aquele livro. A transformação que você mesmo tem com as leituras que você já fez. Exatamente. Aí você vai, não tem como você, né, não ficar com a gente aquilo. tenta explicar o vórtice para as pessoas, a gente geralmente fica dando volta. Mas assim, essa volta sempre para nisso, do leitor. Que é o que a Denise falou, essa técnica. Você vai ser um bom leitor ou não precisa ser bom, não precisa ser ruim, não precisa ter meta, não precisa ter nada, não tem caminho para isso. É que nem você começar a correr de certa forma, você pode correr muito bem, já ter um talento nato, mas você também pode não ter. Né? Eu gosto de correr, eu corro, né? E eu descobri que eu corria bem, correndo 100 metros, 200, depois 300, depois aguento mais, vou correndo, né? Até chegar aos quilômetros. Então, assim, ler é uma coisa meio parecida. Tem um pouco, a gente tenta intelectualizar a coisa, deixar assim meio elitizada, né? Que esse é um outro problema que até a gente não tocou tanto ainda. Mas assim, a leitura é um hábito. O hábito se constrói, né? Então assim, no momento que você construir o hábito, você pode ler de um jeito que é totalmente diferente do seu colega, da sua colega. E aí, de repente, você se descobre um leitor. Da mesma forma, você pode se descobrir até um autor, né? Você descobre um contador de história, né? Eu acho que o autor, antes de tudo, precisa de um contador de história. Então, assim,
a gente cria o hábito. E aí, se o seu hábito é de um jeito peculiar, é porque você está já dentro daquilo ali. Você não percebe quando você já está lendo bastante. Você simplesmente se descobre leitor. É a mesma coisa, eu brinco, né? Isso da Evelise, da gente pontuar lá nos seus livros lá que você quer colocar lá, vão ficar lá. A minha parte da biblioteca, que tem um cômodo lá em casa que é uma biblioteca, e tem um cômodo lá do escritório da Evelise, que ela pegou a estante lá, né? Montou os livros. Praticamente só tem mulher lá. Mas como eu falei, né? o que mais tem. Acho que uns 80%, já parei para contar. E assim, por quê? Porque essa é a leitura que a Evelise está se tornando, né? Você pode se tornar um leitor diferente buscando outras obsessões, continua sendo leitura. É aí que entra uma coisa que eu acho que é da leitura, que eu não sei se eu vou conseguir explicar ou colocar em palavras, mas é meio que um pouco do que o Calvino falava, o Humberto Eco também, tudo bem que são homens, né? O Virginia Woolf também coloca ali um pouquinho no Teto Todo Seu, né? Mas é aquela coisa do hábito, da vontade, do ler, né? A Virginia Woolf coloca mais para a mulher poder escrever, né? Produzir, né? Mas assim, eu acho que é o hábito, é o costume, né? E aí isso vai desenvolver isso de várias formas até que você amadureça, né? Você pode querer ler, reler, ou não, abandonou aquilo lá, deixou no passado, né? Aí são outras questões. Né? Normalmente é vendido a questão do hábito de ler, é do benefício econômico que isso pode te trazer. Aonde que isso vai te melhorar profissionalmente, tecnicamente, como é que você pode buscar isso. Vocês estão falando da leitura de um ponto de vista lúdico. Vocês, da tranquilidade, da paz de espírito, da busca do conhecimento por si só. Eu não vi no elemento da conversa de vocês do benefício econômico que essa prática pode trazer. Vocês trabalham com isso nesse grupo de leitura ou não? Ou é só a prática da leitura mesmo? Acho que eu nunca tinha pensado sobre isso da questão econômica. Eu não consigo enxergar muito isso como uma questão. Eu vejo... Deixa eu só problematizar um pouco. Vamos ver. Você faz propaganda de autoras femininas, de livros femininos, que teoricamente seria desconhecido se não fosse o Leia Mulher, e vocês vendem milhares de livros a partir das suas indicações. Sim, mas aí é uma questão de rede de influência, né? Que é... Por isso que a gente começou falando lá nas redes sociais. Não, mas tem gente que vive desse lucro. Claro que sim. Agora, vocês não. Vocês é pela prática. Vocês são consumidores, compram, não negociam nenhuma amostra grátis para trazer. Não. Sabe que tem gente que entra em contato comigo no Leia, aí fala assim, como que funciona o Leia Mulheres? Aí eu falo assim, olha, o Leia Mulheres, você vê qual é a leitura do mês, lê e vai. E vocês disponibilizam o livro? Ué? Aonde que eu pego esse livro para ler? Eu vou esperar toda semana. Onde que eu posso encontrar esse livro? Eu falei, eu acho que tem um ponto. E parece que a gente é grosso, né? Mas é a resposta, né? Mas é verdade. Aí eu entendi que eu tinha entendido uma questão. Olha, eu viajei, eu achei que era uma outra questão profissional, do tipo, que ajudaria na minha profissão. Ajuda, mas talvez não. Mas é que tá. Tem um outro ponto interessante aí, que eu acho que tem um ponto para pensar, a questão do trabalho. Né? A pessoa quer ler coisas em relação que puxem para o próprio trabalho, puxem para o próprio cotidiano. Eu acho assim, que a gente não lê, por exemplo, livros sobre relação de trabalho, como a gente deveria. Tem um ensaio que eu gosto muito, do Bob Black, que é a Abolição do Trabalho. E aí você falou na questão lúdica, né? A Abolição do Trabalho, ele fala muito sobre isso, sobre que a gente deveria começar a pensar, repensar as relações que a gente tem de trabalho, para partir para uma forma lúdica de começar a ver a vida. De começar a cumprir tarefas, sim, para a nossa sobrevivência, que a gente precisa, claro, mas a gente precisa começar a enxergar o mundo de outra forma. E essa outra forma é uma forma que, pelo menos, valorize, né, o indivíduo, valorize também a cultura, valorize outras coisas. Então, a leitura é uma ação, né, lúdica, por si só. Se você está lendo para aprender, por exemplo, esses dias eu falei para a Elise que eu queria comprar as lições de física do Feynman. Eu comecei fazendo física, minha carreira acadêmica. E aí, assim,
Por que eu queria? Porque eu queria ter lá em casa para consultar, porque o colega lá do trabalho tinha perguntado que ele queria pregar uma placa com ímãs. Ele estava vendo um ímã lá de neodímio e tal. Falei, cara, não vou conseguir calcular. Aí nesse caso a leitura te ajuda. Então, mas olha como é que é a relação. Eu não queria esses livros para dar aula, ou para, sei lá, ajudar um engenheiro, ou ajudar o colega lá do trabalho, lá da comunicação da ACC que queria pregar a placa. Eu queria simplesmente para lembrar disso, ter isso na minha cabeça, sabe? Seu conhecimento próprio. Conhecimento próprio. Então não deixa de ser um aspecto lúdico, não deixa de ter esse aspecto, né? Sim. E ao mesmo tempo não deixa de ser trabalho. Mas como a gente conhece, entra o texto do Bob Black, dessa coisa do lúdico, né? Eu, inclusive, é um teórico falo... muito interessante que discute essas coisas, e são assuntos que a gente tem mesmo que discutir. Né? Eu acho que, assim, por exemplo, quando você falou, né, de ler Marx, ler o Capital, né, tem muitos autores que, se a gente lesse, a gente, né, desconstruía algumas coisas. Por exemplo, sei lá, o Capital. Eu gosto de brincar com as pessoas que falam, mas você está lendo esses papos assim. Às vezes vem alguém de direita, vem um reaça, vem lá, faz aquela ironia, então, assim, cara, mas se o Capital fosse tão assim, ele já não começava chamando o livro de Capital, né? E se você começasse a ler esses livros, você começa a perceber que ele não fala muito assim dessa coisa do Estado, tem que ser dono de tudo, ele começa desconstruindo, destruindo, na verdade, toda a teoria do falando do problema, ele fala muito mais sobre o problema do que sobre as sugestões, né? É que nem o ensaio do Bob Black, ele brinca, né? Que tipo, ele não tem uma solução para a abolição do trabalho, mas ele simplesmente discute como a gente deveria ver o trabalho. E é um pouco por aí. Eu acho que o trabalho que a gente faz, e aí eu sempre falo isso, que o nosso trabalho ele é um trabalho, porque a gente gasta tempo, né? A gente... Exatamente, a gente gasta tempo lendo, a gente organiza os grupos, a gente mobiliza os grupos, a gente media, então assim, é um trabalho, se a gente for falar até em questão de horas, é um trabalho que dentro da nossa agenda vai, se fosse remunerado, né? Então a gente fala que ele é um voluntariado que a gente faz, que claro, que partiu, assim, não é um voluntariado que partiu da nossa vontade e tudo, mas que ainda assim... Porque se a gente for para pensar, olha, desde 2018, leia, a gente já fez acho que o Vórtice muito mais, mas a gente fez umas 50 reuniões até hoje. Imagina você ler 50 livros, organizar a mediação, fazer com que as pessoas tenham vontade de ir, engajem. A gente gasta tempo, gasta estratégia, né? E gasta ânimo. Que às vezes a gente também não está animado, mas a gente tem que estar, né? A gente também, às vezes a gente não está num momento pessoal afim daquilo, mas a gente se comprometeu, a gente se propôs a fazer aquilo. Então, assim, por uma coisa que a gente ama e por uma causa que a gente abraça e acredita. Então, acho que é por aí mesmo. Então, acho que é bem, essa é a essência do voluntariado, né? Acho que conversa bem. É trabalho no final. Não tinha pensado, às vezes eu... A gente já falava muito do voluntariado, mas não tinha pensado nessa questão do profissional. E assim, antes que falem qualquer coisa, a gente gasta muito mais do que ganha, tá? Mas eu estou imaginando, porque eu trabalho com reuniões de organizar essa coisa, eu sei o custo, e eu sempre trabalho com o conceito de que tempo é dinheiro. Claro, né? Sim. Se você for estipular um salário, se pegar o seu salário do seu local de trabalho, onde você busca o pagamento dos boletos e dividir as horas e aplicar nas horas que você gasta, você vai ver que você está tomando um prejuízo razoável. Às vezes é um freela que eu não pego. Com certeza. Com certeza. Então, mas eu trouxe essa abordagem porque eu vejo muito no trabalho voluntário, é claro que é sempre necessário, todinho, mas tem que ter a perspectiva de que alguém está ganhando com isso. Não somos nós. Não, eu acho assim que... A editora, talvez, o autor, que bom, né? Porque daí continua tendo. Tem um aspecto que eu acho assim, que a gente vive numa sociedade que ela é pautada por isso, pelo consumo. Né? Então, assim, consumo, como é que eu posso consumir mais? Então, aí as horas de trabalho entram, né? Trabalha mais, consome mais, né? Você precisa ganhar para poder consumir. E a gente está vendo uma crise, eu acho, no consumo. De muita coisa, né? Tipo assim, vários segmentos eu ando apontando isso, conversando, porque assim, o tempo que eu estudei, trabalhei no mercado editorial, me mostrou uma coisa, que
a gente está vivendo um impasse. Tudo começou lá atrás, né? Você falou ali, bem falado, da época do cinema, quando vocês trocavam os quadrinhos. Você trocava gibi, né? O gibi da Ebal, né? O gibi tinha aquele apelido por causa do icônico mascote, né? Do gibi, né? O garoto se chamava gibi, né? Mas já era patinhas, já era Tex, né? Sim. Não, mas já ganhou esse nome. Sim, isso, sim. Né? E na época do gibi, o gibi ele custava centavos. Ele era muito acessível. Vinha com um suplemento de jornal, vinha, né, o pai ia na banca, ou a mãe, sei lá quem ia na banca, comprava lá o seu jornal, a sua leitura ali, e o gibi estava ali com um entretenimento muito acessível, muito barato. E o livro também, de certa forma. O livro já era um pouquinho mais caro, mas era aquela coisa. Você via, esses dias a gente achou uma propaganda no YouTube do Jorge Amado, fazendo propaganda do livro dele, o próprio Jorge Amado. Record. Em 87, se não me engano, estava lá falando, meu livro novo lá na editora, uma nova edição, está lá, qualquer um pode comprar, está na banca. E assim, eram edições que você comprava junto com livros de bolso, Tex. Eu fui leitor de Tex, você foi leitor de Tex, então assim, já vem tempo, né? O que acontece hoje com o Tex? O Tex hoje virou colecionável, ele ainda está na banca. Eu tenho um canal no YouTube que reproduz, então, só que reproduz em forma de vídeo. Como se fosse fotonovela, assim, com os quadrinhos? Você regula a velocidade da leitura. Então, que legal! E aí o que acontece? Olha aí. O Tex é um negócio que permeia gerações, né? Aí você vê que o Tex, por exemplo, hoje ele virou colecionável. Hoje ele está muito caro na banca. Hoje não é mais o povão que compra. Ou seja, ele já ganhou um outro valor, né? Ele ganhou o valor de... daí fica mais caro, e é o valor de... Como é que fala? Não é o de consumo, é o de desejo, né? Desejo. E é uma coisa que as editoras se colocaram nos últimos anos, é uma coisa que o mercado de quadrinhos se colocou, o mercado dos livros, o mercado literário se colocou, vários mercados estão se colocando nisso. A gente vem passando por um período que assim, todo mundo disse pra gente que tinha uma revolução pronta, né? O mercado literário mesmo, né? Em 2012 eu lembro da conversa ser essa, tipo, tá tudo pronto, aí gente, o livro como produto, as pessoas querem comprar um livro de R$50, não porque ele só é bom, porque a capa é bonita, porque, né? E aí teve editoras que fizeram um nome em cima disso, né? Não precisa destacar nome, mas assim, livro com capa dura, livro com tratamento. Aí você vai lá, abre o livro e você olha, poxa, mas um livro tão medíocre assim, mas é porque tornaram o livro produto. Isso, R$50 em 2012, hoje você não compra R$50. É R$100 pra cima. Desse assim, estilo, né? você começa a ver o livro quanto produto, você começa a ver um monte de coisa assim enquanto objeto, objetificado. Então, assim, a gente está percebendo que, por exemplo, todo mundo tinha uma solução para tudo. O Netflix, por exemplo, não ia resolver. A gente não ia parar de ter problema com TV a cabo, parar de ser refém, pagar caro. O que hoje a gente tem? Vários streams, todos eles diluíram o conteúdo. Se você quer ver praticamente tudo ou quase tudo, você tem que pagar um valor, olha só, muito próximo do que você pagava na TV a cabo. Então, assim, o capital deu um jeito de destruir tudo. Essa é a verdade. Hoje a gente não consegue mais voltar para o livro de bolso. Por quê? Porque quando as vendas caíram, as soluções sempre foram, né, nichar ainda mais. Aí quando você nicha tanto o mercado, deixa ele tanto restrito, aí, né, tipo assim... Vira coisa de colecionador. Vira coisa de colecionador. E outra coisa que está acontecendo também é a elitização, inclusive, dos temas, das questões. Hoje, para mim, a tristeza, eu acho uma coisa muito triste, eu gosto muito da ideia de que a gente hoje valoriza, né, tipo, procura leituras diferentes. Mas isso também virou um produto. Hoje tem editora que, se publicar mais homens que mulheres, ou mais, sei lá, o padrão, ela corre um sério risco de chegar lá na internet e ser cancelada, porque tem que publicar. E aí nessa do tem que publicar, publica às vezes de qualquer jeito. Então não é inclusão isso também. E aí tudo vira produto, tudo vira uma coisa simples. A gente tem editoras aqui no Brasil que a gente já discutiu assim com editoras mesmo, a gente conversando, a gente já descobriu que a pessoa falou assim, fulana tinha que publicar determinado livro, mas ele não pode passar 200 páginas, então corta essa história.
Depois lembra aquela história? Até teve um livro que eu li e eu falei, nossa, o livro tá muito legal. A editora é grande. É que a gente não vai falar, porque senão você vai... Mas assim, ai, que história boa, que história boa. Pô, mas chega... E falando, né? Tô lendo livro tal, que história boa. Aí terminei e falei, cara, termina de qualquer jeito. Parece que eles terminam toque de caixa. Aí um tempo depois, a gente conversando com um amigo nosso que trabalhava também com essa questão editorial, falou assim, é que essa editora só pode ter até X páginas. Isso aí deve ter sido o editor que pediu. E putz, então assim, atrapalha a criação. Atrapalha. Mas assim, e aí uma coisa que a gente conversa, né? Normalmente precisa ter uma temática de inclusão, uma temática que esteja vendendo, enfim. E eu acho isso muito válido porque foram muitos anos sem se preocupar com isso. O grande problema é quando isso se torna um limitador ou quando isso se torna para inglês ver, né? Não, olha, mas nós temos aqui várias mulheres, nós temos tantas mulheres negras, tantas leituras LGBTQIA+, mas daí não passa por um tratamento bom o livro, ou tem que ter esse tipo de, não, vai ter que cortar porque precisa ser só X páginas. Então a gente flerta com um lugar muito perigoso de cair a qualidade, né? E aí em um determinado momento não vai vender e fala, tá vendo? Ó, não vende essa temática. Daí o discurso gira de novo. Volta o discurso. Então esse é um ciclo que a gente sempre tem que ficar de olho. E o barco está para afundar. Uma metáfora que eu vi lá aquele dia lá no quadrinhos na Sargento, que eu achei bem interessante, que é o barco. Um grande barco, o Titanic está lá afundando, porque as vendas estão caindo. Então vai todo mundo com o barquinho. Cada barquinho é um nicho. Tá? Os nichos são bons, salvam a vida de todo mundo. No momento que todo mundo se salvou, tá lá em alto mar, não tem mais volta para o barco, para onde você vai para o porto. Assim, eu não acho que as coisas vão acabar, claro. Estou dizendo aqui que o mercado literário uma hora vai... Né? Mas é por isso que ele vive desses momentos assim, de grandes impulsos, né? 2012, 2016, mais ou menos ali quando o Leia se estabeleceu, são momentos assim que está vendendo bem porque tomou uma atitude. Eu não sei qual que é a próxima onda. Muito se fala que, por exemplo, entre os editores, os autores ali, aquela coisa do... porque agora é storytelling, né? Então a gente faz uma coisa mais fluida, já não pensa mais no livro enquanto livro, impresso, pensa no e-book, mas também pensa já em produzir uma coisa que pode virar uma série, produzir uma coisa assim, né? A gente tem amigos ali que estão, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui para citar nomes aqui, assim, para ficar mais lúdico, um cara assim que tem um talento extraordinário, que eu tenho certeza que se o mercado tivesse assim, ele estaria fazendo quadrinhos maravilhosos, que é o Rafa Coutinho. O Rafa, filho da Laerte, ele é um cara assim, muito talentoso, as histórias que ele escreveu assim, são muito boas, o que ele desenha é muito... Assim, é um cara... assim, ele é filho da Laerte, assim, e me parece assim, que é até injusto puxar esse título, porque o cara em si é um monstro. Um dos últimos projetos dele foi o Beijo Adolescente, que é um quadrinho bem bacana para o público adolescente, que é outra coisa que o pessoal também às vezes não valoriza também, né? Já olha com outros, não vou escrever para esses públicos, né? Que tem um pouco disso também, essa coisa. E aí você vê que ele fez isso e agora virou uma série da HBO. Então assim, é como se o editor já chegasse para você e falasse, seu livro pode virar um filme, pode virar uma série, pode virar um conteúdo extra, pode virar um podcast. Isso no seu livro, a gente consegue fazer outras coisas. Bombando isso. Mas isso me parece que não é uma... Não é uma coisa, mas não é uma questão só da literatura. Tem a questão dos autores musicais que moram em república e ficam discutindo o que o músico quer cantar. É a agência, né? É uma agência e vão produzindo. Mas isso é a questão do ganhar dinheiro, é uma questão de mercado, né? E obviamente com o advento da internet, a velocidade disso aumentou, né, muito. Mas vocês que leem, que acompanham isso, o mercado sempre teve suas exigências, né? Se você pegar, já estava falando da Agatha Christie, ela não produziu 100 e tantos títulos porque ela gostava de falar. Provavelmente ela ganhava muito dinheiro com isso. Claro, não é. Gente, todo mundo tem as suas obrigações, né? Agora, isso é verdade. Agora assim, a escrita, aquela coisa do... Não vou dizer do gênero, não, mas o cara que produz um clássico, que faz, né,
Tem, que é 1, 2 livros, 3 livros que o cara faz, que não está na demanda. Ainda tem isso. Não vamos me deixar aqui triste. Não, tem, mas Tem, mas assim, é cruel com o autor. Por exemplo, a gente é amigo do Sidney Rocha. Eu ia falar outro. Eu ia falar, por exemplo, da Aline Bay. A Aline Bay fez um livro maravilhoso que é O Peso do Pássaro Morto. Ela é uma autora maravilhosa, assim. A Aline Bay só tem elogios para ela. É uma leitura difícil, assim. Você termina assim o livro dela meio baqueado, mas é uma leitura muito. Você não consegue parar. É uma leitura boa, apesar de difícil. E assim, era o primeiro, né? O livro dela foi um sucesso e depois a gente ficou esperando o segundo livro dela, que inclusive saiu. Mas imagine a expectativa para a pessoa que fez um primeiro livro. O livro e assim, uma pessoa jovem, né? Você imagina a expectativa, você sempre vai ter que fazer a próxima melhor coisa, né? O Itamar do Torturado também, Itamar Vieira. Torturado, agora tem o outro, então também ficava toda aquela expectativa se o próximo é tão bom quanto. Poxa, é cruel você falar que o livro é melhor que o outro também, não é? É melhor pra quem? E ali né? Às vezes eu não achei, às vezes você achou, é muito cruel, então essa expectativa que o mercado fica do próximo gênio, mas esse aqui vai ser um gênio. Porque assim, em que momento que a gente soube que os clássicos eram clássicos? Tem um ponto interessante. Não é de um ano para o outro, não é de uma década para outra. Né? Tem um ponto interessante da Aline Bay, que assim, tipo, o livro dela foi vendido numa editora independente, a editora nossa. É um livro assim que começou numa tiragem baixíssima. Ela saiu de um curso de escrita criativa do Marcelino Freire, a gente chegou a fazer esse curso um tempo depois, né? E aí ele já falava, que tem uma aluna minha que vai estourar. O livro dela é muito bom. E um tempo depois ela entrou em contato pelas redes sociais, falando do livro dela. Eu falei, não, Marcelino, eu fiz o curso do Marcelino, ele falou do seu livro. Ela queria mandar, porque na época eu tinha um blog, e eu falei, não, eu quero comprar seu livro, vou ajudar tudo. O Marcelino falou muito bem, se o Marcelino falou, a gente compra a ideia. E aí ela começou nisso, no boca a boca. E as pessoas foram lendo, e o livro era bom. E aí as pessoas foram lendo, elogiando, e ela direto. Toda a rede social, todas as redes sociais postando sempre, falando com as pessoas, procurando as pessoas e falando, lê meu livro, se você gostar disso e tal. Dá uma... E assim, muita gente que a gente conversou depois ao longo dos anos falou, Aline Bay, nossa, até ela me convenceu para comprar o livro dela. Algumas pessoas falam, chato isso, né? Então ela vai falar assim, cara, mas é assim, né? Você vai chegar nas pessoas. E aí o que aconteceu? Ela virou um fenômeno. Porque hoje em dia, uma editora, ela faz o seguinte cálculo, 500 edições eu até publico o teu livro. 500, tá? Assim, essas editoras de médio para cima, né? Que tem as editoras menores que você faz um acordo, vai lá, compra tantos e eles te publicam, né? Você praticamente está pagando a impressão. Eles te ajudam, mas você tem que ajudar com os custos. Essas editoras pequenas, né, já para cima ali, elas conseguem fazer um acordo com o autor e aí você que se vira, você vende, né? Foi o caso dela. E aí ela passou de ser a autora que ganhou uma tiragem acho, de 300 a 500 na primeira tiragem, passou a ganhar 1.000, 5.000, 10.000 e ao longo de 5 anos ela vendia mais do que muito título que saía para as grandes editoras, que foi onde ela foi parar. A Companhia das Letras, não acho que consiga emplacar, sei lá, mais de 1.000 livros vendidos para um determinado lançamento deles. É raro isso acontecer ultimamente. Para os autores nacionais, acho que até alguns chegam. Mas, por exemplo, um autor que vive reclamando da situação dele é o Ernesto Mutarelli, né, que a gente brinca, né, que ele é muito bom, mas ele não é tão lido quanto merecia. E aí, assim, tipo, poxa, o cara não conseguiu publicar 1.000, mas olha lá um fenômeno desse, publica lá 5, 10 mil por anos seguidos, assim. O Peso do Pássaro Morto, inclusive, continua sendo reeditado e publicando, entendeu? E vai virar filme agora. E aí agora ela tem um contrato com a Companhia das Letras e lança o segundo livro. E agora no segundo livro eu não vejo muita gente falar assim, da mesma repercussão, mas tá lá, muita gente está lendo. Eu não sei se está vendendo mesmo tanto, mas já, o que olhavam para ela? Eles falaram, é o próximo gênio, é o próximo clássico, é o próximo, né? Itamar Vieira teve e é uma maldade, porque essa história é muito boa. Essa história da boom, depois da fama, se mantém o mesmo nível ou não, se manter o mesmo nível vai ficar um pouco... Chega uma hora também que daí o terceiro, o quarto, repetir
mesma coisa, ó. Gente, tem monótono, gente que né? vende apenas Sidney Sheldon. É. Stephen King, O próprio Paulo Coelho, né? O que fizer vai vender. O próprio né? Paulo Coelho. O Stephen King escreveu livros horríveis. Então. A cada 10 livros que ele escreve, 2 são clássicos, são fenomenais mesmo. Os 8 livros ali você fala, não, peraí, nem termina. Se você achou que o livro do Stephen King que você está lendo é ruim, do Paulo Coelho, a única coisa que eu li foi o Gita, a letra do Gita, que foi ele que fez com o Sexto. Não, mas sabe que eu li muito Paulo Coelho, que eu falo assim, o pessoal fala tão mal, né? Mas é uma entrada, é um jeito de você ler, né, também. E aí é uma coisa que a gente vê muito no Vórtice, então às vezes chega assim, ó, lá no Vórtice, chegamos nós 4 aqui, aí Daniel leva um classicão, a avó leva também um clássico, também chega um com... Já aconteceu, não vou nem falar do Paulo Coelho, mas uma vez levaram uma autoajuda, que era o Dalai Lama e o pastor, e não sei quem. Aí eu olhei assim. O monge e o milionário. Não, mas era um negócio assim. Aí eu olhei, não, era o Dalai Lama e o Desmond Tutu. Eram os dois só. Aí tá, aí eu fui e falou, e eu olhando assim pra aquele livro, né, tipo, eu sei, é errado isso, tá gente, eu não faço mais isso. Aí eu falei, nossa, a menina vai falar de uma autoajuda, né, aí ela falou do livro, e ela falou tão legal do livro, e eu gostei tanto da descrição, que eu falei, eu vou ler esse livro. E acabou que eu amei lá o livro, e assim, mas vê, a gente tem muito preconceito literário também, e os grupos, eles ajudam também a gente a quebrar esses preconceitos literários. Então, porque eu se visse lá na banquinha do shopping esse livro, ia bater o olho e falar, cruzes. Mas a menina foi, levou e falou, olha, eu particularmente não compro livro, acho que nunca comprei o livro de autoajuda. Não, também não, mas assim, a pessoa às vezes, mas esse que é o tchan do grupo, a pessoa ela conseguiu vender aquele livro tão bem, ela falou tão bem daquele livro. Ela é uma ótima vendedora. Ela é melhor vendedora do que talvez o livro seja bom. E aí você fica meio, acho que eu vou ler isso. Ou o contrário, às vezes tem coisa que a pessoa leva, eu queria ler esse livro aí. Aí a pessoa vai e leva, você fala, pelo visto não é tudo isso, vou esperar mais um pouco. Então tem isso também. Né? Não, mas eu acho que assim, mas é aí que tá. Uma coisa é a propaganda que tá lá na rede social, que ela é pautada por performance, que ela é pensada estrategicamente. Outra coisa é a pessoa que é igual a você, que ela tá no seu nível de... Ela é leitora, é igual você. E ela vai falar de acordo com o que ela leu. Você fala assim, se fulano gostou, talvez eu goste. Eu acho que essa é a grande riqueza. Que a gente fala muito que a leitura ela é um hábito solitário. Porque a gente lê o livro e acabou. A gente lê sozinho, não dá pra gente ler junto, né? E aí você termina. E não tem nada mais chato do que você terminar de ler um livro, ou tá lendo um livro, não tem com quem conversar dele, né? E os grupos, eles te possibilitam isso. Eles te tiram do lugar do leitor solitário para uma leitura coletiva. E às vezes até muda, né, a experiência ou a conclusão que você teve. Aconteceu uma vez num dos Leia Mulheres que a gente sempre lê em outubro uma autora regional aqui do Mato Grosso do Sul. E a gente leu um livro da Islane Machado, que ela é daqui, ela é psicanalista e escritora também, e chamava Nau dos Amoucos, o nome do livro dela. E em um determinado, não posso dar spoiler, mas em um determinado momento da história, uma pessoa morre. E apenas morre, pronto, acabou. Quando a gente chegou no grupo, e aí ela participou, quando são as regionais, a gente consegue que elas venham, que elas participem. Aí uma das pessoas falou assim pra ela, por que fulano matou ciclano? Ela falou, mas ninguém matou, fulano morreu. Não, fulano matou ciclano, porque aconteceu isso, ela sabe. A própria autora ficou assim, gente, eu não tinha pensado por isso. E algumas de nós tinha e algumas de nós não. Então olha como, né, essa experiência coletiva talvez pegue até o escritor de calça curta, né? Então, gente, eu não tinha pensado nisso. Foi muito rico, foi muito legal. Pelo menos pra gente, assim, como leitor, foi ótimo, né? Também você ter tanto o que essa pessoa falou, quanto outra pessoa. A percepção da leitura depende do seu lugar, de como que você está vendo, né? A sua experiência da sua própria vida. O Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles, também eu tinha lido quando era super nova, assim, a gente leu de novo. E aí uma das meninas do grupo falou assim, gente, mas aquele final que acontece assim, assado, eu falei, não acontece isso.
Aí a gente catou, leu de novo, em cima do que ela tinha falado, falou, faz todo sentido o que você falou. Olha como que a gente sai de uma experiência sozinha e vai para uma leitura coletiva, sem ter lido, né? Tipo, junto, a gente não leu junto, mas a gente leu junto, né? Como um coletivo. Bem, para a gente caminhar para os final, mas nós vamos ficar conversando a tarde inteira. Se deixar, muita coisa. Vocês já me disseram que vocês leem por prazer e se dedicam a incentivar as pessoas a lerem por prazer. Vocês chamam isso de voluntariado e tal, enfim, mas isso traz paz, traz tranquilidade. Vocês estão socializando o saber a partir da experiência que vocês têm. As pessoas que participam, elas vêm, vão, qual que é o nível de engajamento, de permanência dessas pessoas? Eu sei que vocês estão permanentes aí há 10 tantos anos fazendo isso, mas as pessoas que acompanham ficam muito tempo? Tem um núcleo duro, né? Tem umas pessoas que elas acompanham desde o começo e que às vezes não vão em uma ou outra reunião, mas sempre estão de volta. E sempre tem outras pessoas que chegam, sempre numa reunião tem alguém novo. No Leia acontece muito isso, de ter pessoas que vão numa reunião e não aparecem mais, ou que usam o Leia apenas para ter uma lista do que ler. Muita gente não sabe o que ler, quer que alguém fale o que você tem que ler. Mas a gente tem assim um grupo meio assim que a gente sabe que sempre vão estar ali, né? Sei lá, umas 7, 10... E basicamente mulheres, quase não vai homem no Leia Mulheres, apesar de ser aberto, muito raro. E tem essas que flutuam mais. No Vórtice... O Vórtice é assim, eu percebo que tem uma sazonalidade. Não adianta investir em rede social, por exemplo, para chamar mais pessoas, porque às vezes as reuniões vão ficar mais conturbadas. A gente gosta de uma reunião com pessoas que estão ali, que estão a fim de estar ali. O brinquedo com o Clube da Luta. Eu não vou ficar postando, chamando as pessoas para irem lá direto, mas nós temos uma rede social, a gente posta uma semana às vezes antes da reunião e avisa, quem está acompanhando, né, já sabe, já vai ter a próxima reunião, tudo. Porque tem muita gente que fica especulando, tem aquela coisa que às vezes falam, quer estar ali, participar do ambiente, às vezes está só curtindo. Eu prefiro pessoas que se engajem também, que participem, que tenham interesse, tudo. O que eu noto que isso é muito sazonal, né? Tem gente que vai, continua, fica nesse hábito de um tempo. Tem um participante do grupo lá que chegou a se formar em biblioteconomia, começou a colecionar livros e tem, né, era um cara que não lia, né? E ele brincou assim, cara, eu vou começar a colecionar e quero fazer biblioteconomia, largou a área dele para fazer biblioteconomia porque ficou obcecado, né, pelo... E assim, são figuras que às vezes vêm e vão, ele não tem ido mais, né? Mas assim, as pessoas vêm e vão. Então assim, a gente está acostumado um pouco com essa sazonalidade. E o fato de que assim, todo mundo é bem-vindo. Isso tem que ficar bem claro, né? Eu não quero também encher de pessoas muito acadêmicas para chegar lá e fazer tudo aquilo parecer uma tarefa. Eu não quero ficar discutindo Ulisses do Joyce lá a cada semana, sabe? Tipo, a cada mês, cada encontro. Eu quero que as pessoas se sintam à vontade para falar de Turma da Mônica Jovem e de Sartre. E se bobear, dá para misturar os dois. Já teve reunião que a gente fez esse tipo de combinação, deu muito certo, foi muito legal, porque assim, ninguém esperava, sabe? Teve uma reunião com um jovem lá, levou uma revista. Eu não li nada, mas eu li essa revista. Mas o que tem nessa revista? Vamos ver essa revista. Um artigo de culinária que estava lá na revista, que era um artigo no final das contas que falava sobre culinária local, e aí virou um papo muito mais interessante sobre os costumes culinários aqui do nosso estado, do que poderia ser se fosse um livro comum, né? É literatura também, né? Então, assim, a gente precisa, na minha visão da coisa, a gente precisa cada vez mais fazer com que as pessoas entendam que o status, que às vezes, porque as editoras procuram isso, as editoras querem que você consuma, né? O status não é necessariamente só que você pode ter, status de leitor, status de quantos livros eu li. Como diria o Collor, ledor. A gente precisa de pessoas lendo. Porque, por exemplo, teve uma vez uma entrevista que a gente fez lá na TVE, que eu estava com a minha biblioteca, quando a pessoa chegou para mim e disse, livro parado com história, tem que pular esses livros aí. Eu falei, olha,
se não pensar do ponto de vista que você falou ali lá no mercado, que existe um autor para esse livro, que existe um editor para esse livro, que existe uma editora para aquele livro, que não dá para eu chegar lá também e dizer, a editora não está errada também de querer um editor lá de 200 e poucas páginas encerrar a história, talvez ele esteja dando mais tempo para a autora digerir melhor a história, né? O problema é que as coisas são produtos, elas precisam sair também, né? Mas a gente precisa entender que existe todo um ecossistema. Trabalhar com isso é muito difícil. Toda uma cadeia. Os meus amigos que trabalham com isso, estão nos grandes centros, olha, alguns estão bem, mas é aquela coisa, eu estou bem hoje, amanhã depois eu estou lá na Rua da Amargura. Tem amigos que já viajaram, sei lá, para grandes congressos editoriais, para comprar títulos de autores e hoje estão lá lutando para fazer campanha no Catarse, né? Teve um amigo que foi para Praga, conheceu Praga e você fala, cara, você não tem cara de quem está podendo ir para o outro estado, quem dirá, foi para Praga, sabe? Tipo, então é um pouco isso, tem todos esses elementos, né? Mas assim, se eu posso dizer uma coisa do Vorse que eu gostaria que ficasse eventualmente no futuro, para outras pessoas que estão ouvindo, é que assim, ler é uma experiência que não precisa ser solitária. O coletivo é muito bom. E o coletivo, para tudo na nossa sociedade, deveria ser mais encorajado. A gente vive numa sociedade que é cada vez mais individualista. Então, assim, se você puder compartilhar a leitura, se você puder compartilhar a sua experiência, sei lá, tudo que é compartilhar é mais legal. Você vai num jogo de futebol, vai no estádio, a geral é um lugar mais legal, onde todo mundo quer ficar. Você vai, e essas experiências estão ficando elitizadas hoje, né? Mas outra coisa, o cinema é um negócio que a gente ia nas salas, né? Trocar gibi, essas coisas não estão mais sendo possíveis, né? Então eu sinto que os grupos estão aí para um pouco recuperar um pouco disso, essa experiência. E por isso que a gente até pensa nisso como voluntário, porque se for só pagando, só se a gente tiver um retorno financeiro, aí é aquela coisa, daqui a pouco, amanhã, depois para de pingar o retorno financeiro e eu desisto, aí eu também não estou encorajando ninguém. E aí é aquela coisa, a gente tem que pensar também um pouquinho, né, do ciclo, né? Tipo, eu não compro o livro não é vendido, o livro não sai de lá, o autor não faz o livro, eu não tenho... Tudo é um ciclo. Se você quebra uma parte do ciclo, né? Tipo, você quebrou ali a venda, quebrou o leitor, você acaba. Né? E aí fica muito fácil falar que o brasileiro não gosta de ler. Mas o brasileiro não gosta de ler, mas tem tudo isso também, tem toda essa cadeia pra gente girar, né? Pra gente quebrar, né? Porque na verdade é quebrar mesmo, não tem o que fazer, tem que quebrar isso aí, tem que quebrar esses mitos de que o brasileiro não gosta de ler. Esse estigma, né? Tem que começar a pensar que o livro é caro. Essa coisa, ele é caro por um motivo, né? Essa coisa do brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo, isso é muito da nossa elite, né? Que isso aí é forma de controle. É para controlar, porque o brasileiro não trabalha. Elite financeira, elite intelectual, que também não quer que todo mundo saia lendo o livro que ele leu. Isso a gente percebe também muito em alguns grupos assim. Essa parte da nossa herança no modo de produção escravista é muito presente nas nossas relações, em todas elas, né? E reflete muito isso. É o nicho do saber é meu, e isso não pode ser democratizado. Isso mesmo. Isso é muito, tem muito nas relações de mercado no Brasil. Eu estou falando Brasil, mas é porque eu só vivi no Brasil, nunca fui nem no Paraguai, portanto minha experiência é só no Brasil. Gente, nós conversamos aqui com a Evelise e com o Daniel sobre o hábito da leitura, sobre todo esse bate-papo que nós fizemos aqui. Eu quero abrir agora o microfone para vocês se despedirem e também para dizer para as pessoas, convidar como é que participa do Leia, como é que participa do Vórtice, onde pode encontrá-los, endereço nas redes sociais, enfim, fiquem à vontade. Bom, Leia Mulheres é um grupo de leitura bimestral, a gente se encontra sempre a cada 2 meses, então fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Para saber as leituras, qual vai ser a próxima leitura, é só entrar no nosso Instagram, que é o @leiamulherescgms. Nossa próxima reunião agora é em fevereiro, dia 17, a gente vai ler o livro 60 Primaveras no Inverno, que é uma HQ. E para quem quiser participar, aquilo que eu falei, lê o livro, vai na reunião, nossas reuniões são no Café do Teatro, que é ali na Estação Cultural Teatro do Mundo, na Barão de Melgaço, que é uma estação onde muitas coisas acontecem e agora nós estamos lá também. É isso. E fica o convite, gente, vamos ler mulheres, não quer ir no Leia, não tem essa... A gente que não tem muito essa pegada de coletivo, mas
Então, vou fazer um convite para qualquer pessoa que estiver escutando a gente. Vai na estante e conta quantos livros escritos por mulher você tem. Esse sempre é o meu desafio, sempre é a minha provocação para vocês. E descobre por que você talvez não esteja lendo mulheres. Aí depois você pensa nisso. Mas aí entra o vórtice. Se você acha que você não está lendo mulheres o suficiente, mas não quer necessariamente ler o Leia, né? Você pode ir lá levar suas leituras para o vórtice. Você pode ir lá também levar essa provocação para o vórtice. A ideia do vórtice é um grupo ser aberto, né? Que a gente leva cada um suas discussões ali no período. Então, se você leu alguma coisa interessante no último mês ou um ano atrás, sei lá, quiser discutir aquele livro, você leva, né? São reuniões francas, ali todo mundo fala o que achou do livro. A gente pede só para não contar final, às vezes, né? Porque o spoiler estraga uma história, né? Então, assim, como é que eu vou convencer outra pessoa a ler se às vezes um Agatha Christie mesmo, né? Como você falou, já souber o final. Você falou o final da Agatha Christie? Pode ficar meio frustrante, né? Então, a gente tem essa coisa das reuniões. As reuniões acontecem lá no Teatro do Mundo também, né? No mesmo espaço que o Leia acontece, né? Costumam ser no último sábado de cada mês, né? A gente vai fazer agora em fevereiro, a gente não fez agora em janeiro, porque estava muito em cima ali, fica muito, né? A gente às vezes mede isso daí também com o grupo, né? E, bom, segue a gente nas nossas redes sociais, né? No Facebook e no Instagram, você acha lá o grupo Vórtice Literário. Geralmente é lá que fica a nossa agenda, né? A gente responde as dúvidas lá também. E é isso, eu acho que assim, participar de um grupo como esse é mais para você se encontrar enquanto leitor. Eu acho que é um caminho interessante começar ali no Vórtice, estar ali, ir lá se descobrir e partir para um Leia depois. O que você não conseguir discutir no Leia, você pode levar para o Vórtice. Mas eu queria tanto ler um livro de homem, leva no Vórtice. Leva no Vórtice. E às vezes você trazer uma perspectiva para um livro desse, feminina, é outra coisa que acontece no Vórtice muito também, né? Às vezes livros que discutiram no Leia também a gente traz às vezes uma outra perspectiva dentro do Vórtice também. Isso é muito interessante. Eu quero agradecer a gentileza de vocês desse bate-papo, eu gosto muito disso. Eu falo para a Mariana que, assim, eu obviamente não sou jornalista, não tenho formação nenhuma, mas eu gosto de perguntar, de viver isso aí. E eu tenho aprendido muito com as pessoas que vêm aqui, com vocês com certeza. Me fez voltar no tempo das leituras, do que eu me preparava sempre. Eu faço muita política, então às vezes tem experiência, tem que buscar sobre marketing, mas está lá nesse livro, e aí eu vou atrás dessas experiências. Mas foi muito agradável o bate-papo, agradecer e dizer que a gente está aqui à disposição. Quando vocês precisarem de alguma coisa, podem contar com a gente. Obrigada, e a gente vê vocês lá nos grupos, viu, gente? Guardamos vocês, Mariana e Mariana, lá no Leia, no Vórtice. Vamos ler. E assim a gente termina essa edição do Podmar com a Evelise e com o Daniel, falando sobre leitura, sobre o hábito da leitura, a importância de ler coletivamente, de partilhar o conhecimento. Obrigado, até a próxima. Lembrando para vocês, acione o sininho e se inscreva no nosso canal.